é dia de Ram 1500, essa picape monstra de 400 cavalos. Ela vem custando aí quase R$500 mil. E se você quiser ser um dos donos exclusivos dessa potência toda, você precisa esperar praticamente um ano, 10 meses na fila para receber um exemplar desse. Então bora conhecer a Ram 1500. Ela é gigante, a ficha técnica está embaixo, tem praticamente 6 metros de comprimento. Essa grade frontal, né, com essa identidade Ram que vem nela já há algum tempo, ela tem também um trabalho inteligente aqui das aletas que fecham internamente para dar mais aerodinâmica para o carro e desta forma economizar um pouquinho de combustível. Mas dá só uma olhada nos detalhes em preto, a roda toda preta, ela ficou invocada, né? Eu gosto mais dela neste tom do que em vermelho, que eu já vi também, mas eu gosto mais dela preta assim. Ela ficou mais bonita e mais interessante. Aqui a assinatura, ó, um detalhe do farol traseiro, saída de escapamento dupla, lindona. Aqui a gente tem a Ram Box, né, que na verdade é um compartimento lateral que tem luz e iluminação, você pode acionar ou não a iluminação. Uma tomadinha de 15 volts padrão americano, isso para os dois lados. A capacidade é mais de 100 litros, então por muitas vezes a soma, né, do Ram Box dá mais do que até mesmo porta-malas de carro compacto. Com 2 toques na chave eu consigo abrir completamente a caçamba. E se eu quiser não abrir desse jeito, basta eu clicar aqui, ó, e puxar, ela abre feito uma touro, né? Cheia de jeitinhos, muito diferente. Aqui no interior a gente tem um volante multifuncional com aquecedor no volante, olha só que belezinha. Todos os comandos de ACC, piloto automático, você consegue regular por aqui. Ali a gente tem uma parte analógica e outra central que é digital, aparecendo todos os comandos, né, à distância, o Lane Assist. E aí quando você tiver, por exemplo, 4 cilindros desligados dos 8, vai aparecendo na tecla aqui uma tecla chamada Eco automaticamente. Então ele desliga, né, dos 8, 4 por um período, quando você estiver realmente não precisando de todos os cilindros, e automaticamente vem uma teclinha escrita Eco. Eco até a página 2, porque a gente sabe que não chega a fazer 6 km por litro, né, na gasolina, então não é um carro assim, para quem compra, não está esperando que seja um carro econômico. Aqui a gente tem um câmbio ZF de 8 marchas. Eu engatei a ré para mostrar para vocês a câmera de ré. Olha só que beleza, uma câmera de ré de altíssima definição. Você consegue inclusive modular o que você quer ver, ou 360. Aqui você tem os aquecimentos dos bancos, do volante que eu comentei agora há pouco. Deixa eu voltar para P. Nesse mesmo conjunto a gente ficou praticamente o tempo inteiro em 4x2, né? Aqui a gente tem 4x4 low, que é a reduzida, e 4x4 alta, né? Então você, aqui quando você tiver que sair de algum atoleiro, você utiliza esse recurso. Aqui é a assistência de descida, né, em rampa, aqui pra gente bloquear o eixo traseiro. Então quando eu clico, eu bloqueio o eixo traseiro, todos os comandos ficam aqui, super bonitinho. Aliás, uma coisa que eu não vi há muito tempo eram tantos botões e tantos comandos, né? A gente tem vários comandos e botões rápidos também aqui. Toda essa tela, essa central, olha o tamanho disso, olha o tamanho da minha mão. Então é gigante realmente essa tela central multimídia, toda em touch. Você tem vários recursos aqui na própria tela, tá vendo? Alguns desses controles você tem como escurecer o retrovisor, então é bom porque diminui o reflexo. Se você tiver, por exemplo, à noite com o farol atrás, todos os comandos do ar-condicionado rápido, mas você também pode comandar por aqui pela tela. Enfim, mais abaixo a gente tem USB e USB-C e um auxiliar. Muitos compartimentos, né, bem americano, estilo americano. Aqui é a chave, aqui é o apoio de braço. Todo mundo comenta sobre caber um notebook, mas na verdade acho que americano carrega aqui dane-se, né? E se você destravar
e correr com essa bandeja, digamos assim, você tem mais um compartimento aqui abaixo, uma tomadinha também americana de padrão americano, e aí eu consigo correr de novo. É incrível, né? O espaço que tem realmente é muito amplo. Todo o detalhe da RAM marcado, né, no couro, e o acabamento nota 10. Todo o painel ele tem aquele acabamento mais soft touch, ele tem um Harman Kardon, que é um som de altíssima tecnologia, todo o detalhe RAM. E outra coisa, quando a picape é vermelha, esse filete que vocês estão vendo em cobre, ele vem no painel inteirinho, ele vem em vermelho. Confesso que eu gosto mais desse cobre, né, na união completa aqui do painel, no visual, do que se ele tivesse esse filete vermelho rodando, né, pela central multimídia. Aqui a gente tem uma imitação, né, uma costura, o porta-luvas com um dedo eu abro, tem outro ali embaixo, então são dois, desce macio. Enfim, o tapete, né, vocês sabem que a gente tem uma queda por tapete, todas com trava, aquele borrachão super resistente, regulagem eletrônica de todos os bancos e esse acabamento com detalhe. Por exemplo, aqui tem um detalhe perfurado, aqui um couro mais liso e de altíssima qualidade. Outro detalhe interessante é que a gente consegue regular a pedaleira na altura necessária aí para o motorista. No banco traseiro é uma sala de estar, mesmo sendo uma picape, o espaço é muito grande, já tem 1,73 m, o banco está regulado para mim. Você não tem, né, aquele túnel central, então é completamente a ausência do túnel central. Os pés passam livres aqui no chão. Eu gostei muito desse tapete e dá só uma olhada no detalhe. Ele tem umas travas, até o tapete de trás. Normalmente a gente encontra isso só no tapete do motorista, mas aqui tá tudo com trava. Já aqui temos a saída do ar-condicionado dos dois lados, não tem a regulagem de temperatura, mas tem a saída, tomadinha padrão americano, né? Você tem 2 USBs e 2 USB-C, então várias tomadas para que você consiga utilizar aí, carregar os celulares. Aqui tem um apoio de braço com 2 porta-copos e a inclinação. Como toda picape, a inclinação do encosto traseiro não chega a ser muito incrível, mas aqui é tão incrível com esse teto panorâmico que, vou te falar, é bem confortável, viu? Nada igual às picapes que a gente conhece, porque realmente é muito espaçosa. Além de todo o espaço que vocês viram, olha só, ainda tem uma reserva aqui para você pôr alguns objetos e depois poder abaixar o banco, ó. Então é mais espaço ainda dentro da RAM. Aqui a gente tem um motor 5.7 V8 de 400 cavalos com praticamente 58 kgfm de torque, um câmbio de 8 marchas que vai levar todo esse conjunto de 0 a 100 em 6.4 segundos. É um absurdo, né? Eu vou ligar aqui o ACC, porque a gente está num trânsito, consigo controlar também a velocidade. Não é um ambiente que essa picape vive melhor, né? Ela faz o trabalho de no anda e para, né? O ACC está funcionando, tá ok. Mas o Lane Assist eu deixei ele, agora ele está desligado, mas antes ele estava ligado. E a função dele, teoricamente, seria fazer a leitura das faixas e também corrigir um pouco a direção. Mas não estou vendo isso, não consegui, né, usar essa função do carro. Então tem algumas tecnologias que ainda precisam ser percorridas. E de verdade, isso aqui não é um ambiente para ela. Ela faz de 0 a 100 em menos de 7 segundos. É uma picape monstra com 400 cavalos. É um negócio bizarro, de potente e de interessante, né? Então, no Brasil, especialmente em São Paulo, a gente teve uma experiência de tentar parar no restaurante e o estacionamento do restaurante, a vaga, né, era menor. A gente não conseguiu nem entrar no estacionamento porque tinha realmente um espaço pequeno ali para carros que a gente conhece aqui. Então é mais desafiador você ter um carro desse tamanho, desse porte, e no dia a dia não tem muita diferença se você ficar preso num trânsito. Agora, se você colocar fora de estrada ou usar numa cidade que tem um pouquinho mais de liberdade, com certeza essa RAM, né, a RAM Rebel é fantástica. É muito
muito legal ver a evolução desse motorzão aqui, ó, desse jeito. Parece que a gente tá numa highway nos Estados Unidos. Eu peguei um pedaço, né, da rodovia dos Bandeirantes, que liga São Paulo a Jundiaí, ao interior. Vocês sabem que eu sou do interior. E, gente, é incrível uma estrada dessa com uma picapona, assim. Ela não tem um handling de curva como um carro esportivo, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, óbvio. Mas é gostoso, né? Na retona, assim, nesse jeitão dela, é muito confortável. E é super, super divertido. Conta ainda com head-up display, que é aquela projeção, né, da velocidade no painel. Então eu consigo ver, ó, tô a 121 por hora. Ele me mostra ali, inclusive, o mapa, né? Aqui que a gente tem as saídas, ele vai mostrar as saídas para mim também, de um jeito mais singelo. Não tem aquela plaquinha que levanta ou abaixa, mas sim uma projeção muito mais moderna, que é no vidro. E eu realmente utilizo muito o head-up display. A cabine é muito silenciosa, a única coisa que eu escuto um pouquinho é o vento passando no retrovisor, muito pouco, e um pouquinho nos pneus, mas é muito singelo, porque a cabine realmente faz um bom trabalho aí de acústica, né? E é bem silencioso aqui dentro. Em até 60 km por hora ela desliga, né? 4 cilindros, se você tiver só na casquinha. Então, como a gente está aqui a 119 por hora, ele está usando os 8 cilindros do motor. O consumo, né, a gente não fez mais que 6 km por litro entre trechos da cidade e trechos na estrada. Então o consumo você realmente não pode esperar muito, o que é normal. Mas ela tem as aletas ali na frente, né, do para-choque, que fecham para melhorar a aerodinâmica numa situação de maior velocidade, tentar diminuir o consumo também de combustível, além de quando eles desligam, lógico, automaticamente os outros 4 cilindros de forma invertida. Vou fazer uma arrancada aqui do pedágio. Uau! Ai, que divertido. Boa, garota. Ai, que dó de devolver você. Podia ficar em casa numa boa. Tem um lugarzinho lá pra tu. Valeu demais. Bem, vocês viram, né? É uma picape realmente muito musculosa em todos os sentidos, em todos os acessórios, as tecnologias embarcadas. É realmente impressionante. E aí, se a gente for olhar um pouco a questão de preço, nós temos um detalhe, né? Ela custa menos de 500 mil reais, mas os carros subiram muito ultimamente, colocando alguns carros no patamar de 180 a 280 mil reais, subindo 100 mil reais um preço de um carro. Então, se você olhar bem de perto, um carro que valia antigamente 170, 180, está quase 300 mil reais. O que faz essa picape por 460 mil ficar, digamos, com um preço interessante. Chega a ser engraçado falar isso, mas é um pouco da realidade do mercado agora, se ela não subir de preço. Então, eu gostei muito. Acho que todo mundo gosta dela, não tem como não gostar dessa Ram 1500. Então, se vocês gostaram também, dedo no like, sem preguiça. Beijos e até a próxima. Fui, tchau!